Oi, moçada, vamos aí para a segunda parte da nossa aula sobre ritmos biológicos e sono. Bom, eu quero iniciar essa aula abrindo aqui uma discussão com vocês. Qual será que é o melhor horário para dormir? Qual será o horário ideal que nós devemos ir para a cama e iniciar o nosso sono e acordar e, portanto, interromper o nosso sono para que se inicie mais uma fase de vigília? Se a gente for fazer uma enquete, sair perguntando entre as pessoas qual horário elas preferem para irem dormir e acordar, nós vamos ouvir respostas bem diferentes, tá? Nós vamos ouvir pessoas que vão nos dizer que preferem ir dormir mais cedo e também acordarem cedo. Por exemplo, pessoas que preferem ir dormir por volta das 8 horas da noite e acordarem lá para as 4 horas da madrugada, existem essas pessoas, enquanto outros, no outro extremo, preferem ir dormir lá pelas 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada e acordarem ali por volta de 11 horas da manhã. Tá? Então existe essa diversidade quanto às preferências de horário, não só com relação à questão de dormir e acordar, mas também de todas as outras atividades que a pessoa realiza ao longo desse ciclo de 24 horas. Tá? Algumas vezes nós fazemos até uma comparação com os animais e dizemos que existem pessoas que são como cotovias, que acordam e entram em atividade bem cedo, enquanto outras pessoas que são meio que como corujas, né? Então, tarde da noite ainda estão acordadas, tá certo? E você, qual é o seu caso? Você se identifica mais como uma cotovia? Você é uma pessoa que gosta de acordar cedo e de dormir cedo? Você é uma pessoa que vai dormir tarde e acorda tarde? Ou você é uma pessoa que fica ali no meio termo entre esses dois extremos? Nós, numa nomenclatura mais científica, né, dentro da área de estudo de ritmos biológicos, classificamos, portanto, as pessoas em matutinas ou vespertinas. Então, o matutino é justamente aquele indivíduo que tem uma preferência por acordar mais cedo e fazer suas atividades mais cedo, enquanto que o vespertino tem uma preferência de acordar mais tarde e também fazer as suas atividades, né? Considera que o seu melhor do ponto de vista físico e cognitivo é nos horários mais tardios, da tarde para a noite. Essa classificação entre matutino e vespertino, né, não é uma questão assim puramente de uma escolha, uma opção que a pessoa fez. Tá? Isso faz parte da nossa natureza. E, de fato, se a gente observar, tem pessoas que são de acordar cedo e tem pessoas que são de acordar um pouco mais tarde. Então, por exemplo, se a gente colocasse a seguinte condição, todos vão ter que acordar cedo da manhã. Todo mundo tem que acordar às 5 horas da manhã ou às 6 horas da manhã. O que é que a gente veria? Né? Que os matutinos acordariam mais ou menos dessa forma. Então acordariam bem dispostos, felizes, é, prontos para o estudo ou para o trabalho, com bom humor, bom apetite, boa disposição. No outro extremo, um vespertino extremo meio que sairia da cama quase que dormindo ainda, né? Acordaria porque é o jeito apenas, né? Dependesse dele, continuaria dormindo muito mais, até porque foi dormir tarde. E também acordaria de muito mau humor, indisposto, sem apetite, sem querer conversa com ninguém. Tá? Então, veja que são dois tipos e provavelmente nós conhecemos várias pessoas que são ou matutinas ou que são vespertinas. Já tarde da noite, como é que é o matutino e o vespertino? Né? Então, tarde da noite, o matutino vai estar desse jeito. Ele acordou cedo, então ele já vai estar querendo dormir. Enquanto que o vespertino, tarde da noite, está no seu auge, vamos dizer assim, no seu momento de maior atividade, de maior agitação, o horário que considera que é melhor para realizar suas atividades. Então, 10 horas, 11 horas da noite, a pessoa está lá querendo dançar, querendo fazer várias, várias coisas, tá bom?
Então, gente, essa diferença aí que nós estamos falando entre matutinos e vespertinos, nós chamamos de cronotipo. Tá? O tipo vem do tipo da classificação e crono é relativo a tempo. Então, é justamente a classificação de como é que as pessoas elas distribuem suas atividades e também o seu repouso ao longo do ciclo de 24 horas. Tá? Então, a gente tem no extremo, como eu já expliquei para vocês, os matutinos, né, preferência tudo pelo mais cedo, acordar mais cedo, fazer suas atividades mais cedo e dormir mais cedo. No outro extremo, o vespertino, preferência por acordar, fazer suas atividades e dormir mais tarde. E existem os intermediários, que são aquelas pessoas que não são nem de acordarem tão cedo e nem de acordarem tão tarde. Estão aqui realmente numa posição intermediária quanto à alocação temporal das suas atividades. Quando o cronotipo de uma população é investigado, aí, e existem métodos padronizados, existem questionários padronizados para se avaliar isso, o que se observa é que a maioria das pessoas são intermediárias, enquanto que uma minoria estão ali nos extremos de cronotipos de matutino e de vespertino. Tá? Então aqui a gente tem um gráfico, aqui eu vejo os cronotipos, né, variando desde matutino, passando pelo intermediário até o vespertino. Né? Podemos dizer que temos um matutino extremo, um matutino mais moderado, o intermediário, um vespertino moderado e o vespertino extremo. E aqui a frequência de cada um desses cronotipos na população. Veja que a grande maioria das pessoas são intermediárias, né? Uma parcela um pouco menor são matutinos ou vespertinos moderados, e uma pequena, a menor parcela da população são matutinos ou vespertinos extremos, ou seja, o cronotipo tem o que a gente chama de uma distribuição normal na população, sendo que a média e, portanto, a maioria das pessoas fica aqui em torno do cronotipo intermediário. Uma outra questão importante, gente, para além da questão de que horas eu vou dormir e de que horas eu vou acordar, é quanto tempo eu devo dormir. Né? Sempre que eu pergunto às pessoas o que elas sabem sobre qual é o tempo ideal de sono, quase todo mundo me responde que o tempo adequado de sono é de 8 horas. Né? Eu creio, pela minha experiência, mais de 90% das pessoas respondem categoricamente: todos nós devemos dormir 8 horas por noite. Mas 8 horas, gente, é tão somente a média da população. E a média não significa dizer que é o certo, que é o correto. Da mesma forma que eu posso fazer o estudo da altura de uma população, encontrar que a altura média é de 1,65 m, mas nem por isso eu vou dizer que as pessoas que têm 1,60, 1,70, 1,80 são anormais ou doentes ou alguma coisa do tipo. Então existem as variações. A média é apenas a média aritmética que foi obtida, tá? Outra questão também é que a nossa necessidade de sono ela muda conforme vários aspectos. Um deles é com relação a aspectos da ontogênese, ou seja, ao nosso desenvolvimento ao longo da vida, com relação à nossa idade. Tá? Então, as necessidades de sono da criança é uma, do adolescente outra, do adulto outra, e do idoso, por sua vez, também é uma necessidade diferente. Então aqui eu trago para vocês um gráfico, né, que o original foi elaborado pela Fundação Nacional de Sono dos Estados Unidos. Aqui é uma versão apenas traduzida para a língua portuguesa que eu mesmo fiz. Tá? Então aqui nós temos os horários de sono que são considerados os ideais, né, o horário recomendado, portanto. Uma certa margem de variação aí para horários que podem até ser considerados apropriados, então eles podem até ser saudáveis, né, dentro desse limite. E fora disso, horários esses sim, que são considerados inadequados, tá? Então veja, gente, tem uma faixa, tem uma pequena variação dentro de uma mesma idade, né? Não é um valor fixo, certo? E observem também que a necessidade vai mudando ao longo dos anos de vida.
Então, a criança, por exemplo, tem uma maior necessidade de sono. Vamos considerar, por exemplo, aqui a criança que tem 1 ano de idade. É a típica criança que está aprendendo a andar e a falar. Então, ela tem uma necessidade de sono de aproximadamente 11 até 14 horas. Tá? Dentro do limite, a gente pode dizer que é saudável para essa criança dormir pelo menos 9 horas e no máximo 16 horas. Ou seja, tem uma boa variação aqui. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Existem pessoas que, por natureza, são grandes dormidoras, elas têm uma necessidade de dormir mais, enquanto outras, por natureza, são pequenas dormidoras, ou seja, têm uma necessidade de dormir menos. Mas, mesmo considerando essas variações individuais, mesmo considerando a rotina diária da pessoa, o quanto a pessoa fez de atividade física durante o dia, existe então uma variação. E o normal, por exemplo, para 1 a 2 anos de idade, seria algo ali em torno de 11 a 14 horas. Menos do que 9 ou mais do que 16 já seria algo que é preocupante, que precisaria acompanhamento de um profissional de saúde, por exemplo, para ver o que é que está acontecendo, que a criança está dormindo tão pouco ou que ela está dormindo muito, além das 16 horas. Então, se a gente observar aqui nesse gráfico, que tem várias faixas etárias, nós vemos que a necessidade de sono vai diminuindo com o passar dos anos. Se a gente considerar que, por exemplo, uma criança, a necessidade de horas de sono já caiu um pouco. E o recomendado é que uma criança durma de 9 a 11 horas, aproximadamente. Né? Também tendo uma margem aqui de variação de pelo menos 7 até no máximo 12. Passando para os adultos, por exemplo. Então, o adulto fica ali em torno de 7 a 9 horas, que é a história das 8 horas em média que nós falamos agora há pouco. Pelo menos 6 horas, no máximo 10. Agora, se o adulto está dormindo apenas 4 horas, ou se ele está dormindo 12, 13 horas, então alguma coisa de estranha pode de fato estar acontecendo e merece atenção e cuidado profissional e tudo mais. Tá? Mas existem sim pessoas que podem só dormir 6 horas e se sentirem bem, isso ser o suficiente para elas. Enquanto outras pessoas, eu, por exemplo, preciso dormir 9 horas. Menos do que isso, muitas vezes eu durmo menos do que isso, muitas vezes mesmo, mas isso não me faz bem. O que me faz bem, o que me satisfaz é dormir em torno de 9 horas todas as noites, tá? Essa é a minha necessidade. Eu, Cleandro, tenho essa necessidade de sono. E o indivíduo idoso, por sua vez, é aquele que tem a menor necessidade de sono. Né? O idoso geralmente dorme algo em torno de 7 até 8 horas, tá bom? Além dessa mudança com relação à quantidade de horas de sono que são necessárias, vários outros aspectos, parâmetros do nosso ciclo de sono e vigília mudam ao longo da idade. Por exemplo, o cronotipo. Mesmo que nós tenhamos da nossa natureza de sermos matutinos, intermediários ou vespertinos, durante a adolescência, começando ali a partir da puberdade, todos nós tendemos um pouquinho à vespertinidade, ou seja, aquele que chega ali na puberdade, aquele indivíduo que já era matutino vai ficar tipo como um matutino intermediário, né? Ele vai atrasar mais um pouquinho os seus horários, enquanto que aquele que já era vespertino vai ficar mais vespertino ainda. Isso já foi bem observado, essa mudança, esse pequeno atraso de fase que existe durante a nossa adolescência. O idoso, por sua vez, ele tem também algumas mudanças na estrutura do seu sono. O sono dele passa a ser mais fragmentado. O idoso, além de dormir menos, ele tem vários despertares durante a noite. E como ele dorme menos e tem vários despertares durante a noite, ele também fica mais sonolento durante o dia e geralmente ele apresenta mais episódios de cochilo diurno, enquanto que os adultos mais jovens, quando cochilam, e desde que estejam com hábito saudável de sono, geralmente cochilam apenas uma vez durante o dia. Tá? Mas enfim, gente, eu trago isso sobretudo para esclarecer que existem variações no horário, na quantidade de horas que nós precisamos dormir. E que isso varia de pessoa para pessoa,
e que isso varia também conforme a idade, conforme o momento que nós estamos ao longo da nossa ontogênese, que é o nosso desenvolvimento ao longo da vida. Bom, outra pergunta importante é: para que é que serve o sono? Tudo bem, nós temos essa necessidade de sono, eu preciso dormir 9 horas, outra pessoa basta 7 horas, alguém eventualmente pode precisar de 10 horas, mas por que é importante dormir? A gente sabe que é muito importante, né? Inclusive, experimentos feitos com animais em laboratório mostraram que se você pega um rato, por exemplo, e deixa um rato privado de comida, outro rato privado de água e um terceiro rato privado de sono, o que morre primeiro é o rato que foi privado de sono, foi impedido, por condições laboratoriais específicas, foi impedido de dormir. Eu acho que só isso demonstra aí de maneira bastante dramática a importância biológica do sono. A gente precisa dele para viver. Tá? Mas, afinal, para que é que serve o sono? Todas as características do funcionamento do nosso corpo evoluíram e se espera que as nossas características elas estejam associadas de maneira mais direta ou indireta a algum valor adaptativo. Qual seria então a função, o valor adaptativo do sono? Quanto a essa pergunta, não existe assim uma resposta simples, um consenso em torno de uma resposta simples, mas nós sabemos que o sono é importante para várias coisas. E eu trago aqui alguns exemplos para vocês. Sabemos que o sono é muito importante para a nossa defesa imunológica. Tá? Então, uma pessoa que ela tem má qualidade de sono, que ela vive privada de sono, ela tem uma deficiência imunológica que pode, obviamente, torná-la mais suscetível a infecções e também ao desenvolvimento dos mais diversos tipos de câncer. Nós sabemos que o sono ele é importante para a remoção, a eliminação das várias toxinas que possam existir no nosso corpo. Certo? O sono é muito importante em vários aspectos do nosso metabolismo, principalmente com relação a restabelecer estoques metabólicos, né, substâncias que são reservas energéticas em diversos tecidos. A gente tem uma substância muito importante que é o glicogênio, que é uma reserva de glicose que nós temos. Então, é durante o sono, por exemplo, que o cérebro restabelece o seu estoque de glicose, ou seja, ele está fazendo a sua reserva de energia que vai gastar a maior parte durante a vigília. Então, o sono também tem uma importância metabólica muito grande. E por fim, gente, o sono é importante para os processos mentais de uma maneira geral, aspectos cognitivos, os mais diversos, e a regulação do nosso humor, do processamento da informação afetiva no nosso cérebro. Tá? Com relação falando aqui de uma maneira mais específica, a importância do sono quanto aos processos cognitivos, né, eu acho que já está suficientemente demonstrado através de vários estudos e experimentos a importância do sono para a criatividade. Né? Então, a pessoa privada de sono tem a sua criatividade reduzida. Um episódio de sono favorece a criatividade da pessoa. Então, você estava lá, não estava conseguindo ter alguma boa ideia, você vai dormir e ao acordar você consegue ser mais criativo. O sono também é importante para a resolução de problemas. Tem alguns estudos também muito elegantes mostrando que a pessoa ela é apresentada um problema e por problema eu digo desde problemas matemáticos, questões de raciocínio, até problemas mais complexos, como problemas de vida. Tá? Então, experimentos muito elegantes mostrando que a pessoa é apresentada a um problema, seja ele mais simples ou mais complexo, e depois a pessoa vai dormir e consegue resolver ou resolver melhor esse problema, né, quando comparado a uma pessoa que não teve a oportunidade de dormir, né, trazendo evidência de que o sono favorece a resolução de problemas. Então, enquanto a pessoa estava ali dormindo, processos aconteceram no cérebro que favoreceram que a pessoa conseguisse resolver esse problema a seguir quando ela acordasse.
E a terceira coisa, e nós vamos dar uma especial ênfase nisso daqui, é a questão da consolidação da memória. Tá? Nas aulas anteriores que nós falamos de memória, nós vimos que a memória declarativa ela passa por um processo de consolidação, em que a informação de curto prazo ela pode ser consolidada ou estabilizada num armazenamento de longo prazo, que é a memória de longo prazo. Tá? Então, esse processo de consolidação, ele se dá principalmente enquanto nós dormimos. Então, é meio que a gente aprende aquele conteúdo de dia, mas aquilo vai ser armazenado de uma forma mais resistente, de uma maneira mais permanente no nosso cérebro, enquanto a gente dorme. Ou seja, o sono é muito importante para a formação das nossas memórias de longo prazo. Tá? Esse aspecto aqui, esse papel do sono na nossa memória, é um dos principais motivos pelos quais eu estou colocando aqui, estou trazendo aqui a discussão de sono e gravando aulas sobre sono nessa nossa disciplina de psicologia e neurociência da aprendizagem. Ora, o objetivo da educação formal é promover a aprendizagem dos estudantes. E a aprendizagem, ela depende da formação de memórias. Na maioria das vezes, memórias que sejam duradouras. Porque a maioria das coisas que nós estudamos na escola, na universidade, a gente quer que esteja acessível para recuperação e uso, não só no dia seguinte ou na semana seguinte, mas meses e anos depois, quando a gente for trabalhar ou na nossa vida, no nosso exercício da cidadania, de uma maneira geral. Tá? Então, esse achado, né, esse conjunto de evidências que hoje nós já temos, que enquanto a pessoa está ali dormindo, o cérebro está processando, está fortalecendo o armazenamento da informação que a gente adquiriu quando estávamos acordados, coloca o sono como um processo biológico muito importante para ser estudado, para ser compreendido por todos que são profissionais da educação. Tá? Se o sono é importante para a aprendizagem, logo ele é um processo biológico que deve ser estudado e deve ser entendido por aqueles que são os profissionais da educação, a começar por nós, professores. Então vamos aqui fazer uma pequena ilustração para esclarecer melhor qual é o papel do sono na consolidação da memória. Tá? Então, o que é que a gente tem aqui? Olha, nós temos um estudante hipotético, né? A gente vê ele aqui um dia comum, em que ele estava acordado, vigília, né? À noite ele dorme, então sono, e no dia seguinte ele é acordado novamente em mais uma fase de vigília. Certo? Então, no primeiro dia ele está realizando uma determinada tarefa, vamos supor que ele está jogando aquele famoso joguinho da memória, né? Que eu não sei se vocês conhecem o jogo da memória. Você tem um conjunto de cartas que tem figuras, você tem pares de figuras, né? Duas cartas que tem carros, duas cartas que tem bicicletas e assim por diante. E você tem que lembrar a posição de cada par aqui na distribuição, no tabuleiro. Então, por exemplo, aqui a tarefa seria ele lembrar que as duas cartas de um par, uma está nessa posição e outra está nessa posição. Ele pode desvirar cada carta de uma vez, ver onde é que cada uma estava, e depois, em momentos distintos, claro, e depois ele teria que lembrar onde é que estava uma carta e onde é que estava a outra, para que às cegas, né, com as cartas viradas, ele pudesse desvendar o par. Então, gente, no momento que ele adquiriu essa informação de onde estava uma carta e de onde estava a outra carta, o outro cartão, aconteceu a codificação, que é a aquisição desse conhecimento, dessa informação. Tá? Como essa informação, inicialmente, ela vai ser codificada, ela vai ser representada através da circuitaria de neurônios no nosso córtex, tá? E logo em seguida essa informação será representada também no hipocampo, que como a gente já estudou, é uma estrutura muito importante para o processamento da memória, para a consolidação da memória, que está localizado lá no lobo temporal medial, dos dois lados, esquerdo e direito. Então existe a codificação, que é essa informação, ela chegando ao nosso cérebro, ela vai lá para o córtex e lá vai ser representada. E logo em seguida ela será compartilhada também com o hipocampo.
O que é que acontece, gente, enquanto a pessoa está dormindo? Enquanto a pessoa está dormindo, o córtex e o hipocampo ficam interagindo entre si. Existe um fenômeno que a gente chama de reverberação. O que é isso? Um conjunto de neurônios, eles vão que passaram a estabelecer uma conexão entre si, né? Nós temos, por exemplo, aqui esses 4 neurônios aqui que estão ligados entre si, e são esses 4 neurônios agora conectados que estão representando essa informação aqui do par de figuras no tabuleiro, tá? E o que é que vai acontecer? Esses 4 neurônios aqui, eles vão ficar sendo ativados e reativados enquanto a pessoa está dormindo. E a mesma coisa vai acontecer no hipocampo, enquanto a pessoa dorme, tá certo? Então fica da seguinte forma: o córtex ativa o hipocampo, que por sua vez ativa o córtex, que ativa o hipocampo. E esse padrão repetitivo de reativação de um conjunto específico de neurônios que está armazenando essa informação é o que a gente chama de reverberação, tá? Então, quando a codificação aconteceu, a informação foi representada no córtex, mas de uma maneira muito fraca, que é o que está sendo ilustrado aqui apenas por uma linha pontilhada. Então, essa representação aqui ela é muito fraca, ela é apenas memória de curto prazo. Se ficar só desse jeito aqui, depois a informação vai se perder, ou seja, você vai esquecer. Mas logo em seguida, essa informação foi armazenada no hipocampo. Tá? Enquanto a pessoa dorme, essa informação que foi armazenada de uma maneira mais sólida, vamos dizer assim, no hipocampo, ela vai passando gradativamente para o córtex, através dessa reverberação. De maneira que depois de uma noite de sono, a informação ela estará lá no nosso córtex representada de uma maneira mais permanente. Veja que aqui eu tinha apenas uma linha pontilhada e agora eu tenho linhas contínuas, mostrando que esses neurônios aqui estão conectados de uma maneira mais forte, de uma maneira mais permanente, o que é a base material, a base biológica da formação das nossas memórias de longo prazo. Tá? Então, uma vez que a informação foi armazenada de uma forma mais estável e permanente no nosso córtex, não há mais necessidade de que isso fique armazenado no hipocampo. Tá? Então, esse traço ele se perde do hipocampo, o hipocampo já vai ficar livre para receber novamente informação nova que, a depender do caso, pode ou não ser consolidada. Então, depois de a informação estar armazenada de maneira mais permanente na memória de longo prazo, ela vai poder ser recuperada no dia seguinte ou em dias seguintes. Então, resumindo, a pessoa adquire a informação estando acordada, né, e precisa estar bem acordada, atenta e alerta para isso, mas enquanto ela dorme, o córtex e o hipocampo vão ficar ali conversando um com o outro, e isso tem como resultado que essa informação será armazenada de maneira mais permanente no córtex do cérebro da pessoa. E estando lá de uma forma mais permanente, nos dias seguintes de vigília, pode ser no dia seguinte ou dias depois, essa informação estará lá disponível para que a pessoa possa recuperá-la de maneira a poder guiar o seu comportamento da melhor forma. Enfim, fazer o melhor uso que a sua vida proporcionar desse conhecimento. Então é meio que assim, gente. Nós adquirimos a informação, a gente estuda durante o dia, mas aquilo que a gente estudou vai ser armazenado para valer mesmo à noite, enquanto a gente dorme. Né? Repetindo, no começo a informação fica ali, né, num diálogo entre o córtex e o hipocampo. E depois que acontece a consolidação, a informação estará representada no córtex de uma maneira mais estável e permanente, né, deixando o hipocampo livre. Lembrem que o paciente HM, quando teve todo o seu lobo temporal medial removido, isso inclui o hipocampo, isso não apagou as memórias antigas dele. Por quê? Porque já estava tudo consolidado lá no córtex. Agora ele perdeu a capacidade de formar novas memórias de longo prazo, porque para isso ele precisava do hipocampo. Né? O hipocampo quem vai ser o ator principal nesse processo de tornar a informação permanente no nosso córtex cerebral.
Bom, gente, então idealmente, se a pessoa dorme direitinho, vai ter um contexto cerebral, fisiológico ideal para a consolidação das informações, inclusive aquilo que a gente estuda na escola, do material que a gente lê nos livros e assim por diante, e tudo isso seja consolidado na memória de longo prazo. Mas a questão é, e os estudantes estão dormindo? Estão dormindo quanto precisam? Eles estão dormindo bem? As pessoas, de uma maneira geral, elas estão dormindo bem? É, porque a gente vê muitas vezes que existem várias pessoas que estão reclamando de problemas de sono. Pessoas que, por exemplo, não conseguem dormir, que têm problemas de insônia, e isso afeta em vários aspectos a vida da pessoa. A gente conversou agora há pouco o quanto o sono é importante para a defesa imunológica, para o processamento cognitivo, o processamento afetivo e outras coisas mais. Tá? Nós sabemos que uma noite, basta uma, não estou falando nem de várias noites mal dormidas, né, que às vezes acontece também, mas basta uma noite mal dormida para que no dia seguinte a pessoa esteja com seu humor deprimido, ela esteja mais triste, apresente todo um viés de negatividade, passe a perceber o mundo de uma maneira mais negativa, perceber a si mesmo de uma maneira mais negativa, apresente sonolência, né? E, consequentemente, diminuição da atenção, ou seja, ficará reduzida aquela capacidade de orientar a percepção e o pensamento para os seus objetivos, e também um menor desempenho físico. De fato, a pessoa se sente cansada, né? Mesmo não tendo feito nenhum trabalho exaustivo. Com relação assim aos mais jovens, né, a qualidade do sono deles também tem sido bastante, tem nos causado bastante preocupação, tá? Existem pessoas que têm problemas de sono mesmo, têm doenças de sono, transtornos de sono, existem vários tipos, tá? Quando a gente considera especificamente crianças e adolescentes que têm transtornos de sono, são crianças e adolescentes que apresentam impulsividade, que é essa nossa característica de tomar decisões e realizar comportamentos de maneira intempestiva, sem pensar, sem avaliar os riscos e as consequências. Apresentam agressividade, apresentam uma diminuição na sua atenção e tudo isso junto, óbvio, vai resultar num prejuízo no seu desempenho escolar, inclusive menor aprendizado, notas piores e assim por diante. Então veja o quanto o sono é importante. Se a pessoa ela tem um problema de sono, vai ter prejuízos não só na sua vida escolar e acadêmica, mas até na sua vida social, porque uma pessoa mais impulsiva e mais agressiva é uma pessoa que vai tomar vai ter atitudes inconsequentes e uma pessoa que vai ser mais difícil de lidar com ela no convívio cotidiano. Tá? Infelizmente, tem se observado muita privação de sono e má qualidade de sono entre os estudantes. Né? Vários estudos feitos com diferentes grupos, desde estudantes do ensino básico até estudantes universitários, né, em diversas partes do Brasil e do exterior, tem observado que uma parcela dos estudantes não tem dormido de maneira adequada. Tá? Então, isso é uma pena, isso traz muitos problemas. Né? Alguns dessas estudantes que não estão dormindo bem é por conta de doenças de sono, né? E isso precisa sim de diagnóstico e de acompanhamento profissional. Tá? Mas o que a gente, na verdade, mais vê é que os estudantes não estão dormindo bem por conta de um certo conflito que existe entre as necessidades de sono de cada um deles. E lembrando que cada um tem sua necessidade de sono, tanto a sua necessidade individual e também com relação à sua idade, porque muda de idade para idade. E o conflito com as demandas do mundo, as demandas sociais, em particular as demandas escolares. Então, o que é que se tem visto, por exemplo, muito? Que o estudante ele tem que a aula dele começa às 7 horas da manhã, então ele vai ter que acordar às 6 horas da manhã para estar às 7 na escola. Se ele mora longe,
da escola, morar numa zona rural, morar em outra cidade, ou mesmo for na mesma cidade, mas for uma grande cidade que tem que atravessar toda a região metropolitana, aí ele vai ter que acordar mais cedo ainda. Então pode ser que para estar na escola às 7 horas, ele tenha que acordar às 5 horas da manhã. Para você acordar às 5 horas da manhã, você tem que dormir muito cedo. E algumas pessoas têm dificuldade de dormirem mais cedo. E quem são essas pessoas? São os vespertinos. Lembra? A gente tem esse tipo de cronotipo. E tem que falar outra coisa. Lembra que o adolescente ele tem uma tendência à vespertinidade. Então, ele, pela natureza dessa faixa etária, né, pelas mudanças neurais e hormonais que acompanham essa etapa da nossa vida, você tem um certo atraso de fase das suas atividades. Né? Então, os adolescentes de uma maneira geral, mas principalmente aqueles que são mais vespertinos, vão dormir tarde, vão dormir, por exemplo, de meia-noite, 1 hora da manhã, e tendo que acordar às 5, 6 horas da manhã, ou seja, dormirão 5 horas apenas. Isso não é o que eles precisam. Muitos deles vão precisar de 8 horas, 9 horas, 10 horas de sono. Qual é o resultado? Vivem privados de sono, dia após dia. Algumas vezes tentam descontar, vamos dizer assim, isso no final de semana, mas não resolve o problema. Porque o prejuízo que eles tiveram, cognitivo, afetivo, enfim, todo aquilo ali que a gente falou que o sono é importante durante a semana, não vai ser resolvido eles dormindo a mais apenas nos dias livres da escola, que são os dias de fins de semana. Então existe aí esse conflito. E nós, profissionais da educação, nós estudantes, pais de estudantes, enfim, sociedade de uma maneira geral, vamos ter que acordar, né, nos alertarmos para esse problema, reconhecer que o sono é muito importante, inclusive para o aprendizado, reconhecer que esse problema, esse conflito, ele existe e propor alterações, inclusive nos horários escolares, se necessário for, de maneira a diminuir esse conflito e proporcionar que os estudantes possam dormir mais e melhor, dormir o tanto quanto eles precisem, tanto quanto o seu corpo exija para que eles tenham uma vida saudável. Já existem alguns estudos, principalmente feitos no exterior, mostrando o ganho que os estudantes tiveram quando o horário de início das aulas foi atrasado. Uma escola, por exemplo, que as aulas começavam às 7 horas da manhã, passaram a começar às 8 horas da manhã. E os alunos ganharam 1 hora de sono, o que melhorou muito a vida deles, a saúde deles, inclusive o rendimento escolar, porque eles estavam menos sonolentos durante o dia, portanto, estavam mais atentos e mais alertas, e também a questão da consolidação da memória que a gente falou agora há pouco. Tá? E, gente, para além dessa questão do cronotipo, que de fato algumas pessoas têm uma tendência natural, uma preferência natural para irem dormir mais tarde, hoje em dia, né, nós temos os eletrônicos e as telas, né, e aí aqui eu estou falando principalmente de computadores e smartphones, que agravaram bastante esse problema. Tá? Então, se o adolescente já tem uma tendência de dormir mais tarde, agora que ele pode pegar um dispositivo que emite luz, né? E lembrem da aula anterior que a luz ela sinaliza através dos nossos olhos, ela sinaliza para o cérebro que é dia. E, portanto, o cérebro vai tender a se organizar para como se o nosso corpo deva estar em vigília, porque o cérebro vai meio que confunde o cérebro, ele vai achar que é dia e de dia a gente é para estar acordado. Então, só o fato dessa luminosidade ali intensa, né, que você se expõe tarde da noite, já é um fator de confusão na sua ritmicidade biológica. Além disso, esses smartphones são elementos bastante interativos, que deixam a gente muito ativo, muito ligado. Também tem a questão de jogar videogame, por exemplo. Tudo isso aí, num conjunto, né, se soma as questões biológicas de cronotipo e tudo mais, se somam a essas interferências artificiais desse mundo de hoje em dia. Somando tudo isso, o estudante, o adolescente está indo dormir cada vez mais tarde, tá? E tendo que acordar cedo e vivendo privado de sono e, portanto, tendo má qualidade de vida, prejudicando sua saúde,
seu desenvolvimento emocional e prejudicando o seu rendimento escolar, o seu rendimento universitário. Então é importante trabalhar de todos os lados, né? De um lado com os adolescentes, né? Evitar os celulares e jogos eletrônicos e computadores tarde da noite, fazer com que criar todo um ambiente que seja favorável ao sono, tá certo? Para que eles não vão dormir muito tarde, mas também na outra ponta é importante que se reconheçam a tendência natural dos adolescentes e em particular dos vespertinos de dormirem mais tarde e que as escolas possam considerar com muita seriedade e responsabilidade essa possibilidade de as aulas se iniciarem um pouco mais tarde, né? Lembre-se que o que está em jogo é a saúde dos estudantes e o seu rendimento escolar. Então, dito isso, gente, eu espero ter conscientizado um pouco sobre o que é o sono, sobre como o sono é importante, de uma maneira muito especial aqui para nós professores, o quanto ele é importante para o aprendizado, né? E concluir dizendo que todos nós devemos procurar dormir bem, né, para que a gente possa aprender e também viver mais e melhor, já que o sono também é muito importante para a nossa saúde.